Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Não temos ainda o remédio. Em uma frase, na manhã de quarta-feira, após encontro com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro reuniu duas informações que não batem. Primeiro, falou do direito e do dever do médico de tratar pacientes de Covid com medicamentos usados para outras doenças, o chamado tratamento precoce. Segundos depois, reconheceu que é preciso dar atendimento adequado, já que ainda não há remédio. Se não existe remédio, para que serve o tratamento precoce? Cloroquina, um remédio usado no tratamento da malária. Ivermectina é um vermífugo. E azitromicina, antibiótico. Remédios que ficaram ligados à pandemia. Muitas pessoas, ao apresentarem os primeiros sintomas da Covid, tomam esses remédios sem nenhuma orientação médica, na esperança de que eles possam evitar o agravamento da doença. Além do risco da automedicação, existe um outro problema. Depois de um ano do aparecimento do coronavírus, nenhuma pesquisa ao redor do mundo comprovou a eficácia desses remédios. Não há eficácia e os riscos da automedicação ou da prescrição desse tipo de droga para pacientes de Covid alertam os profissionais que atuam nas UTIs. Médicos do Hospital das Clínicas da USP e do Hospital da Unicamp apontam que o uso indiscriminado do kit Covid tem provocado graves lesões hepáticas que demandam inclusive transplante de fígado. No Rio Grande do Sul, 3 pacientes, internados em estado grave, porém instáveis, morreram após nebulização com hidroxicloroquina, prescrita por uma médica que acabou demitida. Ainda assim, há muitos outros médicos que seguem prescrevendo o kit Covid, o que levou a Associação Médica Brasileira a reagir esta semana. A Associação Médica Brasileira emitiu hoje uma nota técnica aos profissionais da saúde para banir o tratamento precoce contra a Covid-19. Quais são os principais riscos associados ao chamado tratamento precoce? Por que esses medicamentos podem ser classificados como comprovadamente sem eficácia? Há outras drogas ainda em estudo ou mesmo já em uso em outros países que podem ajudar a reduzir mortes e casos graves? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, professor e chefe do Departamento de Infectologia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Fique com a gente. Dr. Alexandre Naime Barbosa, a gente sabe que esses medicamentos do chamado kit Covid já estão sendo usados no Brasil há algum tempo, há meses. Há já a série de indicativos, também há conclusões de que eles não têm eficácia contra a Covid, mas eles já têm efeitos adversos graves associados ao seu uso. O que a gente tem de concreto em relação a esses problemas de saúde provocados pelas drogas que estão sendo usadas pelos pacientes de Covid? Em primeiro lugar, é importante destacar que qualquer médico que tenha sã consciência é a favor de tratamento precoce para qualquer doença, desde que esse tratamento demonstre inequivocadamente a sua eficácia, o seu benefício. Então, o problema do que foi nomeado de tratamento precoce contra a Covid é, na verdade, uma falácia, pois não há benefício clínico demonstrado nos ensaios clínicos randomizados, que é o tipo de estudo que tem o maior grau de evidência na tomada da conduta médica. Então, ao se propor o uso de drogas sem eficácia comprovada para uma doença que tem uma chance de evolução autolimitada e benigna em 90% dos casos, então se cria uma situação de fácil introdução de discursos que não condizem com a realidade científica. É mais ou menos uma situação que eu vou fazer um paralelo, uma analogia. Imagina que você vai
atravessar um rio, e a ciência te oferece um colete salva-vidas, porque com isso você vai ter menos chance de se afogar. É o que a ciência tem hoje para a Covid-19, o monitoramento clínico, a avaliação diária, o uso de medicações sintomáticas. Mas aí vem um charlatão e te oferece um pó mágico, porque aí ele falou que em algum estudo, que algum médico falou numa live ou numa entrevista do YouTube, que esse pó mágico vai fazer você boiar e você não vai se afogar. É mais ou menos isso que acontece, esse kit ilusão que eu chamo, né? O kit Covid, na verdade, para mim é um kit ilusão, porque se vende uma falsa ideia de eficácia e de segurança. Não fosse só isso, temos o problema que você falou da toxicidade. Então, algumas drogas, quando usadas em alta dose, por exemplo, a ivermectina, pode levar a quadros graves de hepatite aguda fulminante. O hospital da Unicamp ontem confirmou o primeiro caso de uma hepatite aguda grave que evoluiu para insuficiência hepática terminal, causado pela ingestão de altas doses de ivermectina. Hidroxicloroquina, que é uma outra droga preconizada por esses defensores de tratamento sem evidência científica, pode levar a arritmias cardíacas. Então, obviamente, todas essas medicações podem, em maior ou menor grau, ter eventos adversos. Mas o maior problema, além dos eventos adversos possíveis, é a falsa sensação de segurança que ela traz, levando o indivíduo a imaginar que ele está protegido e deixando, inclusive, de tomar as medidas mais importantes, que é o monitoramento clínico nessa fase aguda da doença, principalmente em relação à observação da hipoxemia, que é a falta de oxigênio no sangue. Então, o que salva vidas na Covid leve, né? Nesses 90% de pacientes que têm evolução provavelmente benigna? É o monitoramento dos sintomas e principalmente a oximetria, aquele aparelhinho que dosa a saturação no sangue, e se você tiver valores acima de 94, você não está evoluindo para as formas mais graves. Isso é que a ciência tem para oferecer para 90% dos casos, que é, como eu fiz um paralelo, é um colete salva-vidas que provavelmente vai te levar ao outro lado do rio sem você se afogar. Não desista do tratamento precoce. Não desista, tá? Quer dizer, doutor, esse discurso de que não tem comprovação científica, mas mal não faz, está superado, né? A gente já sabe cientificamente que esses medicamentos não beneficiam o paciente de Covid e que sim, fazem mal. Exatamente. E é importante dizer, porque os defensores desse kit ilusão trazem inúmeros estudos, muitas vezes em formas nem de paper, né? Nem de um estudo publicado em revista, mas sites, vídeos de YouTube, áudios do WhatsApp, né? É importante dizer que nenhuma sociedade médica internacional, nenhuma entidade sanitária internacional recomenda o uso dessas medicações na Covid leve. Então vou citar algumas, que são as mais importantes. Organização Mundial de Saúde não recomenda. CDC, Center for Disease Control, que é um órgão americano de controle de doenças infecciosas, não recomenda. Ainda nos Estados Unidos, NIH, National Institute of Health, não recomenda. No Reino Unido, o National Health Service, não recomenda. A Anvisa aqui no Brasil, que é a nossa agência sanitária, não recomenda. Os diretores da agência destacaram que não existe tratamento para evitar o coronavírus e, por isso, é fundamental ter vacinas disponíveis o quanto antes. Ontem, a Associação Médica Brasileira soltou uma nota bem clara dizendo que esses tratamentos que não têm eficácia devem ser banidos do receituário médico. A Sociedade Brasileira de Infectologia, há mais de 10, 11 meses, vem insistindo nesse ponto, que não se deve usar medicações sem eficácia no tratamento da Covid leve. E muitas outras organizações do mundo todo. Portanto, o Brasil está completamente na contramão quando muitos, até mesmo da comunidade médica, infelizmente, às vezes por ingenuidade, às vezes por interesses escusos, acabam indicando, prescrevendo esses tratamentos sem a menor comprovação científica. Além da questão da falta de eficácia e da toxicidade,
eu queria lembrar de uma medicação em especial que pode piorar o prognóstico, que são os corticoides. O corticoide é um excelente aliado no tratamento da COVID, mas da COVID pulmonar, quando o indivíduo já tem necessidade de internação, quando ele precisa de oxigênio pulmonar, de oxigênio suplementar, e aí o corticoide vai conseguir melhorar esse paciente. Mas se ele for usado, se o corticoide, dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisona, se essa classe de drogas for usada nos primeiros dias, na COVID inicial, na COVID leve, pode-se ter um efeito paradoxal, a doença pode piorar para formas graves, que foi o que a gente viu aqui no nosso hospital, 3 pacientes que estavam fazendo uso de altas doses de corticoide, alguns por automedicação, mas outros por indicações de médico, inclusive filiados a grandes hospitais da capital de São Paulo, e pioraram a situação de forma bastante grave por conta do uso dessa medicação na fase errada. Então, além de não ter eficácia e ter toxicidade, algumas dessas drogas podem até piorar o quadro clínico. O Remdesivir é o primeiro medicamento a obter registro no Brasil com indicação na bula para tratamento da Covid. Pode ser usado por pessoas acima de 12 anos e pesando pelo menos 40 quilos. Doutor, vários medicamentos foram testados ao longo desse ano aí de pandemia, outros ainda sendo testados numa tentativa aí de tratamento dos pacientes de Covid, como o Remdesivir, depois o Tocilizumab. Tem alguma droga, algum medicamento que o senhor avalia que seja promissora, que a gente possa ter esperança? É justamente isso que eu comecei a falar na primeira pergunta, né? Todos somos a favor do tratamento precoce. Essas 2 opções que você falou, Remdesivir e o Tocilizumab, seriam para fases mais tardias, paciente internado. Mas vamos falar da grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes. Nós da ciência, eu inclusive, todos os meus colegas das universidades, estamos empenhados em encontrar alguma solução. Por exemplo, a própria hidroxicloroquina, nós ainda estamos fazendo um estudo enorme, um ensaio clínico randomizado duplo cego, para botar uma pá de cal de vez nessa história, ou não, mostrar que ela funciona, com um estudo enorme que chama Coalizão 5, ou COPE, que nós estamos recrutando 1.300 pacientes há mais de 7 meses, está para acabar, estamos nos últimos 100 pacientes. É assim que se faz medicina. Se você acha que uma droga possa funcionar, realiza um ensaio clínico randomizado, pega um grupo de pacientes, faz a medicação que você acha que funciona, num grupo semelhante faz o placebo, e depois você compara os resultados. O problema da hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina e tantas outras é que esses estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos randomizados, não mostraram benefício. E eu digo, infelizmente, e vou repetir, infelizmente, como eu gostaria de poder prescrever um tratamento precoce que funcionasse, seria excelente, mas não existe. Existem vários estudos em andamento com várias estratégias que a gente pode ficar discutindo durante horas, antivirais, drogas que são anti-inflamatórias, e estão em estudo. E é isso que a ciência precisa fazer, precisa correr atrás. Mas para sintetizar uma droga dessas, às vezes demora muito tempo. Mas esse tempo de ciência é necessário para que charlatanice ou picaretagem não seja efetuado numa doença que tem, repito, 90% de pacientes que evoluem de forma limitada ou benigna. Agora, doutor, as pessoas acabam se apegando também à informação científica para defender esse tipo de medicamento. Por exemplo, a gente pode pegar o caso da ivermectina. Tem a Frontline Covid-19, que é uma aliança médica nos Estados Unidos que identificou, sim, a atuação desse medicamento, da ivermectina, em laboratório como um agente que reduz a carga viral. Isso não acaba tornando o argumento a favor dessa droga mais robusto? É muito simples de entender. Vamos fazer uma outra analogia. Faz de conta que você inventou uma super gasolina no seu laboratório, que você viu lá que ela tem um poder de combustão fantástico e que ela vai te dar um aumento no rendimento do seu carro em 100%. Mas você fez isso em laboratório. Quero ver você agora pôr isso, a sua gasolina no tanque do carro e o carro ter um rendimento maior do que a gasolina comum. Então, é um erro básico. Não se transporta resultados de laboratório para a prática clínica.
O máximo que resultados de laboratório promissores podem nos dar é uma esperança em termos de realizar bons ensaios clínicos, que são esses que eu falei, os ensaios clínicos randomizados. Então, drogas promissoras, que têm resultados bons em laboratório, devem sim ser testadas em seres humanos, para que a gente veja se funciona ou não. E aí a estratégia já discuti, é fazer um ensaio clínico randomizado em que um grupo usa a medicação X e o resto usa o placebo, e aí a gente vê se funciona ou não. Infelizmente, todas essas medicações que a gente está discutindo falharam em mostrar eficácia do ponto de vista clínico. Podem até funcionar em laboratório. Por exemplo, a ivermectina, quando usado numa dosagem 1000 vezes maior do que eu consigo na concentração plasmática de um ser humano, ela tem efeito que inibe a replicação do SARS-CoV-2. Isso é verdade. Ela tem efeito viricida em laboratório. Mas como você vai alcançar uma quantidade 1000 vezes maior no plasma, sem causar uma toxicidade grave e levar o fígado à falência? Então, nem sempre um resultado positivo laboratorial significa que a droga vai funcionar do ponto de vista clínico. E estudos feitos com ivermectina mostraram que não reduziram a taxa de internação, não reduziram a taxa de óbito. Os ensaios clínicos randomizados foram bem claros. Então, várias medicações podem ter resultados positivos em laboratório, mas isso só significa que elas devem ser testadas em ensaios clínicos, que são aqueles ensaios que a gente conhece, né? Principalmente os ensaios de fase 3. A gente faz o de fase 1, fase 2 e aí finalmente os de fase 3. Quando tem resultados positivos de fase 3, aí você incorpora na prática clínica. Qual que é o problema? Nenhuma dessas drogas teve resultado positivo em fase 3. Doutor, no meio do caminho entre a ausência completa de opções e o kit Covid, a gente percebe algumas alternativas que seguem no radar. Uma delas é o Remdesivir, que a Carol já mencionou, e também há o tratamento com soro, esse que o Instituto Butantan tenta agora submeter à Anvisa. O que a gente já pode dizer sobre o potencial dessas duas opções? Na verdade, nós só vamos ter resposta para essa pergunta sobre bons desfechos quando os ensaios clínicos randomizados ou de fase 3 ficarem prontos. O que o Instituto Butantan e também o Instituto Vital Brasil estão pleiteando junto à Anvisa é a autorização para início dos testes em seres humanos, justamente para fazer esses estudos de fase 3, para verificar se contra o placebo, o soro, que é um conjunto de anticorpos que o cavalo produz contra o vírus da Covid-19, ele consegue amenizar ou diminuir o impacto em pessoas que já estão com Covid grave. Então, como é que funciona? Eles injetam o vírus morto, o vírus inativado no cavalo, e o cavalo produz anticorpos, a semelhança do que acontece, por exemplo, com o soro antiofídico, com o soro antirrábico, com o soro antiapílico e tantos outros. E aí você purifica o sangue do cavalo até você ficar só com o produto que interessa, que seriam os anticorpos contra o vírus da Covid, no caso. E isso potencialmente pode ajudar esses anticorpos heterólogos, porque é de outro animal, né, é cavalo, em fortalecer o sistema imunológico em pessoas que já estão com Covid, pelo menos de moderada a grave. Não serviria, obviamente, para casos de Covid leve. Então, o que o Instituto Butantan está fazendo e o que o Instituto Vital Brasil também está fazendo, são duas iniciativas em paralelo, é iniciar os estudos de fase 3, estudos em seres humanos, para ver se funciona. Em relação ao Remdesivir, muito se falou no começo da pandemia, mas ele já está aprovado para uso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A Anvisa, semana passada, aprovou o uso do Remdesivir, que é uma droga antiviral que funciona para pacientes com Covid de moderada a grave, para pacientes hospitalizados. Diminui o tempo de internação, diminui a gravidade da doença em um percentual modesto, mas ajuda em alguns casos selecionados. É uma droga cara, é uma droga que provavelmente não vai poder ser disponibilizada pelo SUS, mas que já foi aprovada há bastante tempo pela FDA, acho que desde agosto ou setembro, e aqui no Brasil, há 2 semanas atrás, a Anvisa também aprovou o uso já para uso comercial, já para uso em toda a rede hospitalar.
Uma comitiva do governo brasileiro viajou hoje com destino a Israel. A princípio, o objetivo seria fechar contratos de compra de um spray para combater a Covid-19, mas depois o governo mudou o discurso. Doutor, o pessoal que defende tratamento precoce cada hora lança a mão de uma droga diferente, né? Agora a última moda é falar do spray nasal de Israel e tem uma outra droga que estaria sendo testada em Manaus, a tal da proxalutamida. Se eu falei errado, o senhor me corrija. O que a gente sabe sobre esses dois possíveis medicamentos aí? A proxalutamida é um inibidor andrógeno. A base teórica é que diminuindo os receptores de hormônios masculinos, você conseguiria impedir a entrada do vírus na célula. É uma droga que tem resultados de laboratório que são promissores, mas, como eu disse, precisam ser testados num estudo sério de fase 3. Houve uma coletiva de imprensa há 1 ou 2 semanas atrás, em que resultados de ensaios clínicos foram mostrados num PowerPoint, numa apresentação, com várias dúvidas, né? Esse estudo não foi publicado nem em forma de pré-print, e o grupo comparativo que foi usado não foi um grupo que recebeu placebo. Esse é um erro grave do trabalho. Foi a série histórica de óbito no Amazonas, que é de 50% em paciente de enfermaria. 50% de óbito em paciente de enfermaria foi o caos que aconteceu em Manaus. Isso não acontece de forma geral, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Então, o estudo teve uma tendência, ou foi tendencioso, a fazer uma comparação de benefício de uma droga que até pode ser benéfica, eu torço para que ela funcione, mas que se faça o desenho ideal do estudo, que se faça um ensaio clínico randomizado duplo cego, para ver se realmente funciona, como eu comentei com vocês, a gente aqui do Brasil todo fazendo o estudo COPE, da hidroxicloroquina na fase precoce, ou de tantas outras iniciativas pelo Brasil e pelo mundo todo. Em relação ao spray nasal, o spray nasal ele seria uma medicação, na verdade tem 2 tipos de spray nasal desenvolvidos em Israel. Um que é preventivo, é como se fosse um gel que inativa o vírus. Então você usa esse gel como se fosse no spray nasal, como se fosse um protetor ali. Se você entrar em contato com o vírus vai ser inativado. Os resultados são bastante animadores, mas não substituem também o uso da máscara, seria um aditivo ao uso da máscara. E tem um spray nasal que é de tratamento, mas é de paciente internado. É uma droga, um inibidor um anti-CD4, é um inibidor de inflamação para pacientes que estão com Covid grave. É uma droga inalatória que vai diminuir a inflamação no pulmão. Os resultados são bastante interessantes, preliminares também. Veja bem, a gente não quer refutar qualquer tratamento, muito pelo contrário, eu vou repetir acho que pela 3ª vez. Todos somos a favor de tratamentos, quanto mais precoces possíveis forem, mas o importante é que esses tratamentos demonstrem eficácia nos ensaios clínicos randomizados duplo cego, os famosos estudos de fase 3. Para o paciente que está contaminado, mas não tem sintomas graves, está nos primeiros dias de sintoma, existe algum estudo neste momento que seja promissor, que nos dê esperança ou por enquanto nada? Para o paciente que está com Covid leve, nos primeiros 5 a 7 dias, várias drogas estão em estudo, principalmente antivirais. Drogas que funcionariam como, por exemplo, o oseltamivir ou zanamivir contra o vírus influenza, tentando bloquear a replicação do vírus e de impedir o desenvolvimento das formas graves. Esses estudos estão ainda em fase 1, em fase 2, para a gente ver se realmente existe segurança, se essas drogas não são tóxicas, e provavelmente vão entrar em fase 3 nos próximos meses. Mas, a curto prazo, é bastante improvável que surja alguma medicação que consiga mudar a história natural da doença desses 90% de pacientes que vão evoluir de forma benigna, de forma autolimitada. Lembrando que o standoff care, que o tratamento padrão para esses pacientes é monitorização clínica diária feita por um especialista, ou seja, você vai avaliar frequência respiratória, temperatura e principalmente a oximetria, que é feita com aquele aparelhinho que parece um pregador que você coloca no dedo, o oxímetro digital, e se você tiver uma saturação ali de oxigênio acima de 94, você não está evoluindo para as fases mais graves. Então isso é feito principalmente por telemedicina e é o padrão ouro hoje em dia, além de, obviamente, você tratar com sintomáticos, né? O indivíduo está com febre, você dá antitérmico, com dor no corpo, você coloca analgésico. É muito comum a dor de cabeça, cefaleia frontal na Covid, você pode usar um anti-inflamatório não esteroide.
Isso são tratamentos sintomáticos, não são tratamentos diretos contra o vírus. O paciente está tossindo muito, você pode prescrever um xarope expectorante, o paciente está com congestão nasal, você usa um descongestionante tópico nasal e por aí vai. Agora, o problema é se utilizar medicações que a gente já sabemos que não têm eficácia, dando uma falsa sensação de segurança para o paciente e ainda expondo ele a riscos desnecessários de toxicidade e, no caso do corticoide, até mesmo de piora de prognóstico. Doutor Alexandre Naime, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, e um bom trabalho para o senhor. Um abraço. Muito obrigado pelo convite, estou sempre aqui à disposição para colaborar com o jornalismo feito com seriedade, com ética e em prol de um compromisso científico. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.